A todos, muito bom dia. Todos os sábados estamos aqui para mais uma edição. Esta sexta-feira, ontem, foi celebrado o Dia Nacional do Psicólogo e não poderíamos deixar de fazer o programa. Temos tido sorte nestas edições. Sempre é um dia de qualquer coisa. Nós então vamos falar de saúde mental e o tratamento de doenças mentais. Vamos abordar também o papel do psicólogo na preservação da saúde mental e no tratamento e que relação de complementaridade deve existir com os demais profissionais do Sistema Nacional de Saúde. Vamos falar da saúde mental comunitária, a ordem dos psicólogos e a regulação no exercício da profissão. Estão connosco nos estúdios do Mindelo Aristides da Luz, médico psiquiatra e que já fez a coordenação do Programa Nacional de Saúde Mental, que agora está a cargo de Cris Wano, que se encontra aqui nos estúdios da Praia. Daniel Andrade Lopes é o primeiro bastonário da Ordem dos Psicólogos, está também nos estúdios do Mindelo. Participa connosco por via remota a psicóloga forense que Iria Monteiro, que trabalha no Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente, que fez uma comunicação nas primeiras jornadas jornadas científicas de psicologia promovidas em São Vicente pela Escola Superior de Saúde da Universidade do Mindelo. A todos muito bom dia, gratos pela vossa disponibilidade neste sábado. Nós naturalmente vamos começar, não sei se importam, vamos começar por Daniel Andrade Lopes, que é o bastonário da Ordem dos Psicólogos. O que é que diz aos psicólogos cabo-verdianos? Bom dia. Muito bom dia. Antes de mais, eu quero cumprimentar os caros ouvintes, os colegas aqui presentes e também lá no estúdio da Praia. Cumprimentar os jornalistas aqui e agradecer pelo convite e felicitar os psicólogos pelo dia de ontem. Ontem eu tive a oportunidade de fazê-lo na rádio também, numa outra emissão, mas não custa nada felicitá-los e dizer-lhes que estamos juntos nesta luta pela valorização e dignificação da classe dos psicólogos em Cabo Verde. Nós agradecemos por essa entrada. Vamos ter a oportunidade, aliás, há um item especialmente para isso, a Ordem dos Psicólogos e a regulação do exercício da profissão, prioridade às senhoras. Iria Monteiro fez uma intervenção sobre a psicologia forense. Parece que é coisa nova em Cabo Verde. Sim, bom dia, muito bom dia aos caros ouvintes. Primeiramente agradecer o convite e também felicitar pelo nosso dia do psicólogo e cumprimentar aos colegas do painel. Sim, fiz essa apresentação na Universidade do Mindelo, falando sobre o papel do psicólogo forense. Realmente é uma área ainda muito nova cá em Cabo Verde. Ainda praticamente temos poucos psicólogos forenses, se não estou em erro, apenas 2. Então, é uma área que há uma demanda muito grande. Então, há necessidade de ter mais psicólogos a se especializar nessa área e para responder às demandas da sociedade e principalmente do sistema judiciário. É uma área que nos deixa muito a paz. Muito bem, nós agradecemos por essa primeira entrada. Cris Wano é coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental desde o ano passado, 2024, ano de saúde mental em Cabo Verde. As coisas estão a melhorar? Muito bom dia a todos, bom dia Júlio, bom dia caros ouvintes, felicitar em primeiro lugar todos os psicólogos de Cabo Verde pela excelente missão, pela nobre missão que vem desempenhando na sociedade cabo-verdiana. Em relação à saúde mental, posso dizer que sim, temos melhorado em alguns quesitos
e em outros nós temos vários desafios ainda para focar e para trabalhar. O quesito que eu posso destacar como uma melhoria é exatamente um aumento de literacia em saúde mental que se deu nos últimos anos em Cabo Verde, ou seja, as pessoas já conhecem mais sobre este tema, já há maior difusão de conteúdos de saúde mental, já se discute mais, já se aborda mais os temas, temos mais programas de rádio, de TV, intervenções comunitárias, palestras e outras formas de difusão nas escolas e noutros campos. Portanto, isso por si só já é um grande ganho, porque a saúde mental foi sempre o parente pobre no Sistema Nacional da Saúde e não só, e hoje em dia ganhou destaque. Por si só, isso já é um grande ganho. Agora, nós temos desafios inúmeros ainda pela frente, não é? No que toca a várias questões sociológicas próprias da nossa sociedade cabo-verdiana, como um aumento gradual do uso do álcool e outras drogas, e as próprias mudanças sociológicas que se vêm vendo no mundo todo, e Cabo Verde não foge à regra. Portanto, nós temos vários desafios ainda para se conseguir ter uma sociedade mais saudável a nível mental, mais justa e mais equilibrada. Um dos desafios, com certeza, já vamos ver isto daqui a pouco, é ter mais psicólogos nas estruturas no Sistema Nacional de Saúde e ver o que as empresas também fazem e o próprio aparelho Estado. Aristides da Luz, eu lembro-me como se fosse hoje o primeiro contacto que tivemos, era ainda coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental. O psicólogo tem um papel na manutenção da saúde mental, mas é uma espécie de sinaleiro das perturbações mentais que as pessoas vão tendo e evitando-os. Agradecemos pela sua participação também. Muito bom dia. Primeiro agradeço pelo convite, cumprimento os colegas do painel, os rádios ouvintes aí em casa. Dizer que de facto, sim, como muito bem disse, o psicólogo a psicologia é uma área muito importante na saúde. Nós temos que ver que o psicólogo vai muito mais além da questão da doença mental em si, porque a saúde mental é algo muito mais abrangente. Eu posso dizer, Aristides, que o psicólogo está mais na prevenção e os psiquiatras no tratamento? Não necessariamente assim. O psicólogo está na prevenção, está no tratamento, está em tudo. E como eu estava dizendo, não somente na questão da doença mental. Dou um exemplo no Hospital Batista de Sousa, onde antigamente os psicólogos trabalhavam exclusivamente no serviço de psiquiatria. Hoje não, hoje trabalham nos diferentes serviços, porque uma pessoa está no serviço por exemplo, de cirurgia, vai ser submetida a uma cirurgia, uma amputação, um exemplo, não? Essa pessoa precisa de apoio psicológico, seja antes, seja depois da intervenção. Ou seja, o psicólogo não é um profissional que trabalha exclusivamente com a doença mental. Claro que é muito importante na questão da doença mental. Muito bem. Bom, feitas as apresentações, eu não ia dizer que começam as hostilidades, mas eu sou aqui um moderador, não é? E o programa é inteiramente vosso. Quem é que toma a bandeira? Os microfones estão abertos, todos. Quem é que toma a bandeira para continuarmos o bastonário? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Muito pode bem. Ser, pode ser. Portanto, a saúde mental não é apanagem dos psicólogos, não é? Os psicólogos são meros agentes, né, em toda essa problemática de saúde mental. Então, para a sua ação deve ser complementada, né? Aliás, deve ser feita em interação com outras áreas, né, da saúde, como por exemplo a psiquiatria. Há muita gente que
que muitas vezes não consegue discriminar, né, a psicologia da psiquiatria, mas a psiquiatria é uma área médica, já a psicologia é outra área, mas trabalham em complementaridade também com as diversas outras áreas, e a saúde mental acaba por englobar no seu seio uma série de agentes. Portanto, nós temos assistentes sociais também que estão lá, nós temos médicos, enfermeiros, enfim. Há um conjunto de pessoas que fazem com que essa ciência tenha um caráter multidisciplinar e que, com essa multidisciplinaridade, é possível fazer um tratamento a alguém ou uma atenção especial, uma atenção que dê resultados positivos tratando-se de uma questão de foro psicológico. Portanto, a pandemia despolatou a necessidade de uma maior atenção a questões de saúde mental. Nós vimos que até outras áreas que não estejam vocacionadas, digamos assim, para a problemática da saúde mental, começaram a entrar em cena também. E isso também despolatou também a ânsia, né, e a vontade de estar presente, né, e dar um contributo nessa área de outras, né, de até uma série de outras pessoas, né, outros agentes que que se acham ter esse direito também, né, de fazer, no nosso caso concreto, psicologia. Nós temos vários psicólogos. Temos os psicólogos clínicos, temos os psicólogos das organizacionais, e temos outros ramos da psicologia. Eu não sei se a ordem dos psicólogos abrange todas essas variantes, mas eu queria introduzir a seguinte questão. Isso a partir de uma conversa com a diretora-geral da Escola Superior de Saúde da Unimindelo. Uma pessoa dorme mal, começa a pensar que logo é um problema de tensão alta. Uma pessoa tem alguma perturbação, começa a atribuir a essa perturbação causas distintas, em vez de procurar ajuda num psicólogo. Vocês é que estão na área, o que é que se passa? O que é que as pessoas devem fazer? Portanto, por conseguinte, a psicologia também, de facto, se subdivide em grandes áreas, não é? As três importantes áreas, porque não são exclusivas, são a psicologia clínica, a organizacional, a educacional. É o que são as áreas que abrangem o maior número de psicólogos. Mas temos as áreas da forense, comunitária, entre outros. Mas o psicólogo tem um papel extremamente importante em qualquer uma das áreas que esteja a atuar. Portanto, os clínicos farão o seu papel nos hospitais, nos centros de saúde, portanto, em diversas organizações onde se requer atenção clínica a um utente. Nas escolas até. Portanto, muitas vezes se pensa que nas escolas devem haver apenas psicólogos educacionais, mas não. Há essa necessidade também de haver psicólogos clínicos. Organizacionais estão nas organizações, estão nas empresas, apoiam, ou seja, têm uma intervenção ao nível dos recursos humanos, também na ajuda em assessorias, por exemplo, em assessorias nos campos psicossociais, na própria intervenção organizacional em diversos níveis, portanto, junto da alta direção, das chefias intermédias, entre outros. Nas escolas, portanto, já se disse, tem os educacionais, e esses atuam na área de orientação vocacional e, portanto, preparando para a profissão que vem, ou para a entrada nas universidades, ou
para aqueles que escolherem não ir para as universidades na profissão que estiverem quererem atuar. Mas o psicólogo, ele, nesse papel importante que ele tem nessas organizações e em toda essa problemática, ele tende a... Ele deve se autovalorizar, deve se autocapacitar, autocuidar. Portanto, nós estivemos ontem, por acaso, na Unimindel, anteontem, e vimos lá que um painel quem é que deve tratar dos psicólogos, não é? Pois é. O autocuidado, né, é necessário na psicologia. É extremamente necessário. Temos que nos cuidar para cuidarmos dos outros, né? E há de facto essa grande necessidade. E houve uma chamada de atenção nesse sentido, porque muitas vezes nos doamos aos outros e esquecemos de nós. Mas temos de estar bem também, equilibrados psíquico e até fisicamente, para podermos dar um cuidado melhor a quem nos procura. Eu queria aproveitar a deixa para lançar a seguinte questão. Bom, o psiquiatra está na psiquiatria, o psicólogo suponho que faz o encaminhamento, suponho que é assim. Eu queria saber se os psicólogos estão onde devem estar e se a própria sociedade já tem ideia do papel dos psicólogos. Eu não estou a ver, mas parece que Aristides da Luz está com vontade de me ajudar nessa empreitada. Bom, eu como psiquiatra, ou o psiquiatra, como bem já foi dito aqui, é um profissional médico, especialista, que trata as doenças mentais. Não necessariamente é o psicólogo a fazer essa ponte entre a pessoa e o psiquiatra. Porque nós temos que desmistificar isso de que a doença mental é tratado da parte médica somente pelo psiquiatra. Não é verdade. A porta de entrada deve ser os cuidados primários, deve ser o médico, o clínico geral ou o médico da família que está nos cuidados primários a dar essa resposta. E tendo a necessidade de uma avaliação especializada, deve sim encaminhar para um especialista. Porque não vamos cair no erro de achar que em Cabo Verde a doença mental deve ser tratada exclusivamente pelo médico psiquiatra. Por quê? Primeiro, não temos médicos psiquiatras no número suficiente. Não temos aqui, não há em Portugal, não há na Holanda, na Austrália, em qualquer parte do mundo. Nós vivemos numa área onde 65% da população mundial, estou referindo à África e à Ásia setentrional, tem menos de um psiquiatra por cada 100.000 habitantes. E já a própria Organização Mundial da Saúde já chama atenção nisso, que 80-90% das patologias do foro psiquiátrico deve ser tratado nos cuidados primários, deve ser tratado pelo médico generalista. Então, não podemos achar que isso é exclusivo dos psiquiatras. Ou seja, temos um paciente na Ilha do Maio, não se faz sentido que esse paciente não receba os cuidados necessários porque na Ilha do Maio não tem um médico psiquiatra. E não faz sentido ter um médico psiquiatra na Ilha do Maio, tendo em conta a população existente. Claro que o psiquiatra, claro que o psicólogo tem um papel muito importante nisso, como aqui já foi dito, mas o psicólogo pode e deve muito bem trabalhar juntamente com outros profissionais da saúde, sobretudo com o médico da clínica geral, porque o psicólogo vai intervir na pessoa com doença mental, mas vai intervir também no diabético, no hipertenso, no paciente oncológico, etc, etc. Cristiano, neste momento quais são as diretrizes que têm emanado, qual é o lugar do psicólogo no Programa Nacional de Saúde Mental? O psicólogo tem um papel primordial, não é? Como já foi subejamente aqui dito, o psicólogo trabalha em várias frentes.
o psicólogo não trabalha apenas em situações de doença mental, trabalha transversalmente em todo o Sistema Nacional da Saúde, trabalha com todos os profissionais da saúde e tem uma intervenção, posso dizer, globalizada nesse sistema. Portanto, para o Programa Nacional de Saúde Mental, o psicólogo tem um papel central. E um dos maiores desafios que temos agora no sistema é realmente apetrechar, ter mais psicólogos no sistema que possam dar respostas. Está a referir-se a psicólogos clínicos, não é? Clínicos principalmente, não é? No Sistema Nacional de Saúde, normalmente temos maior vocação para psicólogos clínicos. No entanto, trabalhamos em consonância direta com os psicólogos educacionais nas escolas e, como já foi dito pelo nosso bastonário, o psicólogo clínico não tem que trabalhar só no Sistema Nacional de Saúde, mas normalmente o Sistema Nacional de Saúde absorve em grande número ou em maior número, ou se calhar a maior parte dos psicólogos do Sistema Nacional de Saúde são psicólogos clínicos. Também temos psicólogos de desenvolvimento no sistema e pode haver um ou outro psicólogo educacional e organizacional. Mas, no geral, quase todos os psicólogos do Sistema Nacional são psicólogos clínicos, são psicólogos clínicos e da saúde, não é? Que estão mais vocacionados para trabalhar na área da saúde. Muito bem. Como falou em psicólogos para a área de educação, uma das reivindicações ainda na fase de instalação da Ordem dos Psicólogos, dizia-me Denise Oliveira, que seria muito bom que houvesse um psicólogo, digamos, para uma determinada área territorial. Por exemplo, um psicólogo que tomasse conta das escolas na Chá de Santo António, outro das escolas de Monte Sossego, em São Vicente, enfim, eu não sei como é que a questão se encontra neste momento, Daniel Lopes. Eu penso que, aliás, eu sei que há psicólogos em todas as escolas, né? A doutora Cristi pode confirmar isso, mas para além de psicólogos nas escolas, temos equipes de atendimento a pessoas com necessidades especiais nas escolas e em diversas outras... Essa questão de psicólogos nas escolas vem a propósito daqueles ataques que sistematicamente têm acontecido, ora em São Vicente, ora em Santo Antão, e até que se fez um primeiro estudo, mas depois que não houve seguimento. Eu peço desculpas por lhe ter interrompido, e logo de seguida Cristi Wano já deu um sinal. Eu devo dizer que o nosso telefone é o 260-5235, está à sua disposição para participar connosco. Iria Monteiro já sabe que sempre que quer intervir pode dar-nos um sinal através do WhatsApp, mas não nos esquecemos de si. Eu peço desculpas por esse parêntese, Daniel Lopes. Sim. Pronto, em relação àquela questão, eu penso que é mesmo assim. Há psicólogos em todas as escolas. Agora, eu queria também desmistificar algumas coisas, falar de algumas coisas, desmistificar algumas crenças e mitos, né, que existem na sociedade em relação à atuação do psicólogo. Por exemplo, neste momento, aliás, tem sido prática pessoas terem essa crença de que se deve ir ao psicólogo quando se está o psicólogo é feito para loucos, né? Ou para doidos. Para loucos. Exatamente. Mas essa é uma questão que hoje em dia eu penso que está sendo ultrapassada. As pessoas já estão se sensibilizando para a necessidade de irem para o psicólogo, para psicoterapeutas, mais concretamente. É uma prática que deve ser cultivada, porque é necessário, né? É necessário. Em vários países já faz parte do cotidiano das pessoas irem aos psicólogos ou aos psicoterapeutas e fazerem uma espécie de análise. Portanto, outra coisa é que muitas vezes você
as pessoas esperam que o psicólogo é uma espécie de bombeiro, né, para apagar fogos e recorrem... Pode não crer, mas isso já foi dito aqui num dos programas ainda no ano passado, em pleno ano da saúde mental, que o psicólogo é uma espécie de sinaleiro para questões de saúde mental. Sim, mas no meu caso concreto eu queria dizer que as pessoas procuram muitas vezes o psicólogo em ocasiões de emergência, né? De emergência assim, informal, digamos assim. Na rua, ao encontrar com um psicólogo, eu preciso de um psicólogo e tal. Mas tudo isso, a nossa ciência, a nossa intervenção, ela é criteriosa, ela é feita com métodos, né? E nós, para atendermos a alguém, em qualquer que seja a circunstância, temos que ter um espaço condigno, um espaço onde possa ter condições, né, de prestar um serviço de qualidade. Não é na rua, né? As pessoas têm que entender que o psicólogo tem o seu gabinete, no gabinete tem todos os apetrechos necessários para exercer a sua ciência e devem recorrer lá, não é? Ir a esses gabinetes. E muitas vezes também dizem, vou enviar-te para uma conversa com um psicólogo. Mas isso até parte de técnicos hospitalares, né? Até de médicos, dizem, vou enviar-te para uma conversa com um psicólogo. Ou uma conversinha. Isso dá a ideia de minimizar a importância, né, do psicólogo nas instituições de saúde. Eu estou a falar, neste caso, de clínicos, né? Mas é importante, ao invés de dizer uma conversa ou uma conversinha com o psicólogo, dizerem, eu vou enviar-te para um atendimento psicológico ou uma avaliação psicológica com um psicólogo, ou ainda com consulta, vou enviar-te para uma consulta com um psicólogo. São termos que devem ser absorvidos pela comunidade médica para também dar algum alento e uma valorização da ciência psicológica. Está uma espécie de indireta, não é? Eu não diria indireto, mas uma chamada de atenção, porque é uma prática que pode não estar a ser utilizada de forma deliberada, né? Às vezes, dizer uma conversa, uma conversinha, pode ser uma forma de falar, né? Mas é bom que as coisas sejam chamadas, sejam tratadas de forma formal mesmo, dentro dos hospitais ou dentro dos centros de saúde. Para além, Cristi, para além de um determinado médico ou de uma determinada estrutura de saúde enviar um utente para um psicólogo, as próprias pessoas individualmente devem procurar psicólogos. Quer dizer, não consegue dormir à noite, deve procurar a ajuda, não é? Sim, seguindo a lógica do Sr. Bastonário, o psicólogo normalmente passa por essas situações porque a ciência psicológica não é uma ciência exata, não é? Então, é um parente pobre no sistema. Sempre foi, mas vai mudando, não é? Vai havendo mais um despertar para a saúde mental e para a ciência psicológica. A ciência psicológica, por não ser uma ciência exata, abre caminho para várias nuances, não é? Que nós temos até falado muito ultimamente, depois do comunicado do Sr. Bastonário, a mostrar uma situação que se passa em Cabo Verde, que outras pessoas apoderando-se, entre aspas, da ciência psicológica, exatamente por não ser uma ciência exata, acaba por trazer essas questões, não é? Várias pessoas vão pensando que estão a praticar psicoterapia por pensar que a psicoterapia ou a ação psicológica é uma simples conversa. E é nesse sentido que vai-se havendo muitas vezes esse atropelar de conceitos e esse atropelar de missões e de funções, que é algo muito perigoso ao fim e ao cabo para a saúde
do utente ou da pessoa que procura ajuda, quando há essa confusão de afinal qual é o papel do psicólogo, ou se o psicólogo está realmente a ter uma atuação sistemática e científica, ou se é apenas uma conversa que pode ser feita por qualquer pessoa que não tenha essa valência. Portanto, é um aspecto muito importante para as pessoas saberem que a psicologia é uma ciência, apesar de não ser uma ciência exata, mas é uma ciência, tem os seus instrumentos, tem a sua forma e o seu conteúdo próprio das ações psicológicas. Então é importante fazer essa fronteira para as pessoas entenderem que, apesar disso, continua sendo uma ciência sistemática, com os seus instrumentos, com os seus conteúdos próprios. Isso também, voltando, eu queria pontuar também a questão da psicologia nas escolas, dizer que eu não tenho a certeza se todas as escolas, mas todos os agrupamentos escolares têm psicólogos e têm um serviço que trabalha com as questões de ensino-aprendizagem, e também dizer que há agora um programa entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que é um programa que foi desenvolvido no ano da saúde mental próprio para o setor da educação, e que está sendo implementado ainda, porque começou no ano letivo 2024-2025, que é exatamente fazer esta ponte entre a saúde e a educação, que devem andar de mãos dadas. Esse plano é um plano abrangente, não é? Que engloba não só, por exemplo, palestras e workshops com alunos e professores no tocante às áreas de saúde mental, promoção de saúde mental, mas também introdução de conteúdos de saúde mental mesmo nas disciplinas nas escolas. Lembrando também que a Semana Cívica de 2024 foi alusiva à saúde mental. Portanto, é uma forma de levar conteúdos de saúde mental para as escolas, para as crianças e adolescentes que realmente são pessoas ainda em formação de personalidade e como pessoa, para que possam ter esses conteúdos e ter uma maior literacia em saúde mental. Bom, eu não sei, mas a Iria Monteiro está muito silenciosa. Antes de ser psicologia forense, é psicóloga e lida com crianças na área de Barlavento, no ICA, suponho, não é? Exatamente. Eu trabalho no ICA já há muitos anos. Inicialmente fui psicóloga clínica, mas dada a necessidade tive que me especializar na área forense. E era isso para responder uma pergunta que o Júlio já tinha feito, se todos os psicólogos estão nas áreas que deveriam estar. Nem sempre. Porque a psicologia forense é uma área bem nova dentro da psicologia. Em todas as áreas se aplica conhecimentos práticos científicos da psicologia, e a psicologia forense também faz isso, só que está mais voltada para o público judicial, mais voltada para as pessoas que estão em contato com o sistema ou em conflito com o sistema judicial. Mas também a psicologia forense pode trabalhar na área da prevenção, ou seja, a prevenção da delinquência, a prevenção da criminalidade. Dizendo o quê? Porque os psicólogos forenses, estando num sistema prisional, poderiam dar uma grande contribuição. Estando dentro dos tribunais, poderiam dar uma grande contribuição. Estando dentro do sistema de proteção ou proteção tutelar socioeducativa, também teriam de dar uma grande contribuição. Tudo é psicologia. A psicologia forense trabalha-se não só a nível da intervenção, mas também a nível da prevenção. O sistema da justiça trabalha da seguinte forma: como se fosse um triângulo, em que no topo está a punir e nos dois lados está a tratar e controlar. Há indivíduos que precisam ser punidos, tratados e controlados. Há indivíduos que precisam ser punidos e tratados. E há indivíduos que precisam ser tratados e controlados. Ou seja, a saúde mental, a perturbação mental está muito ligada também à criminalidade.
Então, há muitos indivíduos com alguma perturbação, alguma patologia mental que cometem crimes, que cometem atos agressivos. Então, essas pessoas têm que ser tratadas e controladas. Se formos pensar, é só punição. Nem sempre é eficaz. Há necessidade de se punir e controlar e tratar. Neste caso, estou a falar das pessoas com perturbação mental que cometem crimes. Será que é só punir essas pessoas, em vez de controlá-los e tratá-los? E aí já entra, acho que o nosso sistema tem de estar apto a dar resposta a certas coisas que acontecem dentro da sociedade ou certas patologias. Mas também a psicologia forense pode trabalhar na prevenção ao crime, prevenção dentro da escola, ou seja, em todas as áreas da psicologia há uma complementaridade. Nós, psicólogos forenses, quando atuamos em articulação com os psicólogos na escola, com os psicólogos clínicos, se for numa organização ou outra instituição. Então, em todas as áreas se aplica a psicologia e há necessidade de sempre ter essa complementaridade para dar uma resposta mais eficaz e eficiente à nossa população e à sociedade no geral, e para poder responder às demandas de forma mais eficaz e mais eficiente. Então, temos que começar a pensar da psicologia forense, que as pessoas, a tendência a associar mais à psicologia clínica. E dada a falta de psicólogos forenses, em muitas situações onde um psicólogo forense poderia ter um papel extremamente relevante, quem está a desempenhar essa função são os psicólogos clínicos. Não que não estão aptos a desempenhar, estão sim, mas a resposta que o psicólogo forense pode dar e responder ao sistema judicial, nos casos de, por exemplo, um indivíduo está preso. Esse indivíduo precisa de uma avaliação, estivemos cá a falar da avaliação, esse indivíduo precisa de uma avaliação de risco de violência. Por exemplo, um indivíduo que bate um agressor de violência doméstica. Essa pessoa não pode ser só punida, essa pessoa tem que ser tratada, tem que se tratar essa pessoa para não ser reincidente num crime. Um jovem que comete um ato de delinquência, esse jovem não pode simplesmente ser punido, esse jovem tem que ser tratado para não reincidir ou para não ter um percurso criminal, porque geralmente há um percurso criminal. Como nós fazemos o nosso percurso profissional, geralmente no crime, percurso criminal. Então, há necessidade de sempre estarmos a complementar as áreas e estarmos a dar as respostas de forma mais eficiente e eficaz conforme as demandas que nos são colocadas. Isso está a colocar Iria Monteiro nessa questão de percurso criminal, mas há outro aspecto de pessoas com diversas perturbações mentais, não fazem esse percurso criminal, mas têm transtornos diversificados, transtornos vários. É por isso que eu coloquei a questão, terá de haver uma conjugação, um cruzamento, suponho, entre os psicólogos que estão nas escolas, os psicólogos que estão nas empresas e conseguir detectar precocemente o que é preciso corrigir, não é? Exatamente, e isso são ações de prevenção, é a prevenção primária, ou seja, desde a escola, porque ninguém nasce delinquente, ninguém nasce criminoso. As pessoas tornam-se delinquentes, as pessoas tornam-se criminosos. Então, e os sinais aparecem geralmente na escola, onde há a socialização, as primeiras partes da socialização primária, da família e da escola. Começam os primeiros sinais, começam os primeiros comportamentos de desafio, começam os primeiros comportamentos de oposição, e daí vai haver uma escalada a nível dos tipos de comportamento. Então, há necessidade, sim, para evitar, para prevenir a delinquência, a violência e a criminalidade, há necessidade de ter ações direcionadas na escola para trabalhar as competências socioemocionais das crianças, porque há estudos que apontam que as competências socioemocionais
estão ligados a atos de violência, estão ligados a baixas competências socioemocionais, estão ligados a atos de violência e delinquência. Então, neste caso, há necessidade, sim, de se ter ações preventivas na escola. E pode ser feito não só pelos psicólogos da escola, mas também em articulação com o psicólogo forense ou em articulação com o psicólogo clínico de um centro de saúde, por exemplo, que faz parte da comunidade escolar. Ou seja, todos trabalham em articulação. Eu estou a ver que qualquer dia desses terá de ser feito um congresso sobre psicologia para que haja uma atitude nacional diante desses desafios. Uma pessoa que dorme pouco, uma pessoa que tem uma atividade que lhe atribuíram um determinado cargo, mas não está completamente talhado para esse cargo, e depois não há a produtividade necessária, a pessoa fica com sérios problemas e precisará de ajuda, não é? Com certeza. Porque qualquer dessas perturbações, por exemplo, uma pessoa que está movida com estresse, um nível de estresse elevado, essa pessoa pode ter um ato de agressão, de violência. Uma pessoa que não conseguiu dormir bem, a pessoa está com um comportamento de irritabilidade um pouco mais elevado. Ou seja, em qualquer desses problemas a nível de foro mental pode interferir na vida da pessoa e pode interferir na saúde mental da pessoa e despoletar para as piores, nomeadamente da agressividade e da violência. Era mais uma indireta para Aristides da Luz. Bom, está, suponho, ainda nos serviços de psiquiatria do Hospital Batista de Sousa, tendo sido coordenador do Programa Nacional de Saúde Mental já há algum tempo. Há vários problemas desse tipo em Cabo Verde, não é? Sim. Sobre a questão da violência e a doença mental, é importante também, a doutora Iria já trouxe alguns pontos aqui muito importantes, mas também é importante termos essa ideia, sobretudo para os nossos rádios ouvintes, de que as pessoas com doença mental, sobretudo as doenças mentais crónicas, são muito mais vítimas de violência do que causadores de violência. Claro que em situações podem ser até que comete alguma violência, mas os estudos mostram que a probabilidade de uma pessoa com doença mental provocar uma violência, sobretudo quando falamos de tentativas de homicídio ou homicídio, é muito menor em relação à população dita sadia. Agora, o que disse a doutora Iria é muito importante, sobretudo a questão da avaliação, porque o que é que nós vemos no nosso sistema judicial? Muitas vezes essas avaliações são pedidas no sentido de descartar, de avaliar se essa pessoa tem uma doença mental ou não. Até há algum tempo um profissional da justiça disse, não, é que no momento em que eu fiz a avaliação era visível que essa pessoa tinha uma doença mental, mas depois chegou uma avaliação dizendo que não tem. Ou seja, aqui a questão é muito mais do que a pessoa ter ou não uma doença mental. É uma avaliação psicológica, como aqui já foi dito, o perfil da personalidade dessa pessoa e como é que nós vamos ajudar essa pessoa e vamos ajudar a sociedade, porque mesmo que a pessoa seja punida, mas um dia vai regressar à sociedade. E como é que vai regressar à sociedade? O que é que temos visto? São avaliações pedidas, mas no sentido de saber se essa pessoa tem ou não uma doença mental. Tem uma doença mental, infelizmente, enviam para as estruturas hospitalares, as enfermarias para cumprir pena. É o que acontece, infelizmente, no Hospital de Trindade. Já não se sabe se aquilo é uma estrutura de saúde, se é uma prisão ou lá outra coisa, como se diz no fogo, aquilo já parece mais uma jagacida do que outra coisa, porque o próprio sistema judicial acaba por impor que essas pessoas vão cumprir pena no hospital onde está outras pessoas com porque representa um perigo público, não é? Sim, representa um perigo público na sua ótica, mas esse perigo público quem vai cuidar desse perigo
público é o enfermeiro, é o médico, é o assistente social, não o agente prisional. E nós, técnicos de saúde, não somos agentes prisionais, não temos arma, nem deveríamos ter. Há que equacionar isso, porque isso está indo para uma situação extremamente perigosa em Cabo Verde. Como disse a doutora Iria, essas pessoas não têm avaliação. Ou seja, eu não sei que tipo de pessoa eu estou tratando, que tipo de pessoa eu vou colocar na sociedade daqui a 1 ano, 2 anos, etc, etc. Então, isso deve ser muito bem equacionado, porque estamos caindo no ambiente do senso comum, seja da parte judicial, seja da parte médica, seja da parte do sistema de saúde. Isso tem que ser equacionado, porque já estamos num caminho extremamente perigoso. Para ter uma ideia, a maior parte das pessoas que estão no Hospital Trindade, que supostamente é um espaço para prestar cuidados médicos, são pessoas que estão aí porque cometeram um crime. Eu coloco um exemplo. Uma pessoa comete um crime de violação, é certificado que essa pessoa tem uma doença mental, vai para o hospital. E a vítima, a partir desse crime, também desenvolveu um problema de saúde mental, vai para o hospital. Ou seja, o criminoso e a vítima encontram no mesmo espaço. Isso tem que ser resolvido o quanto antes, porque isso se resolve pela ciência, não pela arrogância, nem por essa atitude de que eu mando, eu posso e eu mando. Antes de passar a Cris Wanon, eu vou ler um comunicado da Polícia Judiciária de 10 de abril, que diz assim: a Polícia Judiciária informa que, na sequência de diligências em curso no âmbito de um processo por crime de maus-tratos ascendente, a Brigada de Investigação de Crimes contra Pessoas do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo deteve, quarta-feira, 9 de abril, um indivíduo de sexo masculino de 50 anos, suspeito da prática do crime de maus-tratos à sua mãe. A detenção foi realizada em cumprimento de um mandado de detenção fora de flagrante delito emitido pelo Ministério Público. De acordo com a investigação levada a cabo pela referida brigada, o suspeito residia com a progenitora na casa desta, sujeitando-a a maus-tratos físicos e psicológicos. Presente ao Tribunal para o primeiro interrogatório judiciário, o Tribunal da Comarca de São Vicente decidiu aplicar-lhe as seguintes medidas de coação: afastamento da residência da vítima e proibição de contactos com a mesma, devendo o arguido aguardar em liberdade, sob essa medida, os ulteriores trâmites do processo. Eu estava convencido que essa pessoa, desde logo, deveria ser submetida, obrigar essa pessoa a seguir um programa de tratamento, tanto é que fica a aguardar em liberdade, não é? Cris Wanon estava a querer pronunciar-se, por isso é que eu li esse comunicado da Polícia Judiciária. Bom, eu queria dizer que a questão que foi muito bem posta aqui, da questão judicial e a saúde, não é? Tivemos uma reunião que inclusive o Dr. Aristides esteve presente há cerca de um mês atrás, salvo erro, com o nosso novo Ministro da Saúde, onde foi discutido todos esses pontos que precisam realmente de intervenção urgente. E principalmente na extensão da Trindade foi identificado esse grave problema de haver mais de metade dos leitos do serviço de psiquiatria que estão habitados, deixe-me assim dizer, com pessoas que estão a cumprir pena. E quando uma pessoa que tem uma crise aguda e tem que ser hospitalizada, muitas vezes não vai encontrar um leito disponível, porque a metade dos leitos estão a serem utilizados. Então, eu já tinha colocado essa questão à Ministra da Justiça, da necessidade de alas psiquiátricas nas cadeias centrais. Exato, isso mesmo, para dizer que já está em curso um programa, um projeto que entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça houve esse contacto após essa reunião, para que o Ministério da Justiça possa realmente apoderar-se
dessa informação. Não é que eu acho que eles tenham essa informação, mas é preciso haver essa articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça para que realmente possa haver uma ala psiquiátrica nos serviços prisionais, principalmente aqui na praia, não é? Em que o próprio Ministério da Saúde pode ser um parceiro, não é? Que disponibiliza técnicos para que possam fazer esse acompanhamento e essas avaliações, mas realmente é preciso retirar essas pessoas que estão condenadas dentro das instituições de saúde, porque é algo que não pode ser. É eticamente incorreto. E depois vão conviver com... E é humanamente incorreto com as vítimas, não é? Exatamente. Portanto, é algo que já está a ser abordado e esperemos que daqui a pouco tempo poderemos ter uma resposta efetiva neste sentido. Dá satisfação, Aristides da Luz e Iria Monteiro? Bom, eu em parte sim. Eu não diria uma ala psiquiátrica, mas eu diria um espaço, uma enfermaria para acolher pessoas que estão em situação da doença. Nós temos outras doenças, pessoas com outras patologias nos estabelecimentos prisionais, porque essa expressão ala psiquiátrica eu acho um pouco... duro, um pouco estigmatizante. Um pouco anticientífico moderno, não é? Sim, mas pronto, já é um bom caminho, nesse sentido. Aqui queria frisar uma coisa que é a questão da inimputabilidade, porque muitas vezes nós criamos essa ideia na nossa sociedade de que as pessoas, por terem um problema de saúde mental, já não conseguem ou não estão psicologicamente aptos para responder pelo ato que cometeu. Aqui entramos em outro fosso. A doutora Iria falou da questão do psicólogo forense, mas também precisamos de psiquiatra forense. Porque essas avaliações que nós fazemos a pedido do sistema judicial, que normalmente pedem com um dia de antecedência e que, se não for feito, você, como técnico, corre o risco de ser punido, de ser isso, de ser aquele outro, como se o sistema de saúde, os serviços de psiquiatria fossem uma extensão do sistema judicial. Como disse, essas avaliações são avaliações médicas, clínicas, naquele momento. Imagina uma pessoa cometeu um crime há um mês, você vai fazer essa avaliação um mês depois. O que é que você vai... As informações que você vai fornecer é o que você encontrou naquele momento. Ou seja, a relação entre o crime e a doença é uma coisa que deve ser discernido, deve ser avaliado o mais cedo possível. Porque não é por a pessoa ter uma doença, por exemplo, que não pode responder pelo ato que cometeu. Então, além da psicologia forense, é necessário também termos um psiquiatra forense, pelo menos um psiquiatra forense aqui em Cabo Verde. Só que temos que colocar os pés no chão. A necessidade de um psiquiatra forense não é do Sistema Nacional de Saúde, é do sistema judicial, porque é o sistema judicial que precisa que as suas ações, as suas decisões sejam o mais justa possível. Pois, mas transforma-se num problema de Cabo Verde. Iria Monteiro. Exatamente. Assim, ouvir que já está a pensar nisso, acho que é muito bem. Por exemplo, uma área de custódia judicial. Acho que, como bem disse o doutor Aristides, não só uma área psiquiatra, mas uma área de custódia judicial que geralmente deve ser separado, como ele disse, das outras áreas, para não termos que estar o agressor e a vítima numa mesma área judicial. Também, relativamente ao psiquiatra forense, há necessidade, sim, é uma grande necessidade, porque dentro da área forense, e como já referiu cá o Dr. Aristides, nós fazemos avaliações. Mas uma avaliação forense é diferente de uma avaliação clínica, porque uma avaliação clínica vai cingir, em boa parte, a nível dos sintomas.
E nós, na avaliação clínica, vamos fazer a ponte entre os sintomas e o comportamento do indivíduo em si. Vou dar-te um exemplo relativamente à psicologia forense. Por exemplo, um indivíduo, um agressor de violência doméstica, cometeu feminicídio, por exemplo, matou a companheira. Ele está preso, ele precisa de uma avaliação diferenciada. Vamos ter que avaliar o nível de periculosidade da pessoa, ou seja, se ele tem uma grande probabilidade de tornar a cometer o mesmo crime ou um crime semelhante. Então, neste caso, pede-se uma avaliação forense, psicológica. Há necessidade também de se pedir uma avaliação psiquiátrica forense, mesmo antes de se condenar essa pessoa, para ver o nível de perigo que essa pessoa constitui ao outro e à sociedade. Ou pode ser mesmo a si mesmo. Então, esses dois tipos de avaliações, há uma diferença. E quando não temos psicólogos forenses, psiquiatras forenses, pede-se a um clínico. E o clínico vai fazer a avaliação com um olhar clínico, não com um olhar forense. E por isso que muitas vezes a insuficiência a nível de informações para o tribunal não é suficiente na tomada da sua decisão. E aqui temos um problema, não é? Exato, é um grande problema, porque precisamos estar a avaliar essas pessoas. Para eu punir, para eu controlar, eu tenho que entender e eu tenho que saber prever que essa pessoa não vai ter que cometer esse mesmo comportamento. É claro que vamos sempre exatamente adivinhar que a pessoa não vai cometer esse comportamento, nem sempre, mas damos uma probabilidade da pessoa ter um nível de risco elevado para ser reincidente criminal. Dada todo o histórico de vida dessa pessoa, como eu tinha-vos dito desde criança, porque nós já vamos desde a criança, como é que ele se comportava na escola, se não ia às aulas, se tinha comportamento de desafio da oposição, quando cresceu, porque, como disse, há um percurso criminal, então tu não chegas lá e fazes a coisa. Há uma escalada, é um percurso até se chegar lá, para entender que ele tem um risco elevado de reincidir a nível desse crime. Ou ele tem um risco baixo, ou ele tem um risco moderado de reincidir a nível desse mesmo crime. Eu já estou a ver que o bastonário da Ordem de Psicólogos terá muito trabalho por esses dias a fazer. Desde logo, eu não sei se tem havido encontros entre não apenas o Ministério da Saúde e a Justiça, mas também os órgãos de gestão da Justiça. Eu estou a pensar no Conselho Superior de Magistratura Judicial e no Conselho Superior do Ministério Público. O que me diz, bastonário? Bom, já tivemos encontros com o Ministério, não é? Ainda não tivemos... o que é o Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde. Ainda não tivemos encontro com outros ministérios, né? Outras instituições ligadas, por exemplo, à Justiça, mas está na agenda, porque vamos ter que falar com instituições, não só nesse capítulo. A gente, por exemplo, o Ministério do Trabalho, é crucial que tenhamos uma conversa com ele, abordando a questão do trabalho aqui em Cabo Verde, relacionado com a psicologia organizacional e do trabalho. Portanto, porque, principalmente para falar sobre o panorama que se vive hoje nas empresas cabo-verdianas. E não só nas empresas, enfim, nas organizações cabo-verdianas. Nós, da psicologia, normalmente designamos qualquer instituição por organização. Porque nós vivemos uma conjuntura internacional muito delicada hoje em dia. Passamos a Covid, depois agora estamos em ambiente de guerra internacional, e isso traz uma certa inquietação nas pessoas. A inquietação a nível dos lares, a inquietação a nível das organizações, e também aliado ao facto de estarmos numa espécie de capitalismo, de capitalismo
neoliberal, digamos assim, em que não se escolhem os meios para atingir os fins. Nas empresas há uma tendência a deixar para o segundo plano o fator humano, né? O fator humano. Está a pensar no bem-estar geral das pessoas que trabalham? Sim, estou a pensar nisso. Porque é importante. É quem faz com que a empresa mova. É quem faz riqueza na empresa. Portanto, é o principal fator de uma empresa, né? Os recursos humanos. Os recursos humanos têm que ser valorizados a cada momento. E não estou a ver isso neste momento. Há um incremento, por exemplo, de burnout, que é uma espécie de esgotamento que acontece a nível tanto mental como físico nas organizações. E é coisa recorrente. Há muitas pessoas a queixarem-se disso a toda a hora. Deve-se ponderar mais, dar mais atenção a essa questão, porque é uma doença, né? E as pessoas doentes não trabalham, não produzem, e as empresas é que perdem. Mas não têm tido essa noção das coisas, né? Têm em vista normalmente o dinheiro, o alcance do lucro, que é o princípio que normalmente as empresas procuram neste momento, mas esquecem desse aspecto muito importante, que é a valorização da pessoa que está lá. Mas eu quero pontuar também uma coisa que não se falou aqui e que é importante e que está sendo importante. São programas que estão sendo desenvolvidos, por exemplo, com a aldeia, as aldeias infantis SOS. Eu estive em contacto com a responsável aqui em São Vicente dessas aldeias e chamaram a atenção, falaram de um programa interessante, que é o reforço familiar, um programa de reforço familiar SOS Mindelo, que eu até diria que deveria ser vista e explicada, né, por parte dessa pessoa representante a nível da comunicação social. Já é um convite, né, para que a comunicação social tenha em conta esse programa. É um programa de reforço familiar que vai atuar de forma que está atuando de forma a que no futuro, de uma forma preventiva, que prevê muitas coisas, previne muitas coisas, previne, por exemplo, a violência que ocorre hoje a todos os níveis, a criminalidade, a pobreza também está lá evidenciada, a redução da pobreza, portanto, e outras. Pronto, é um programa muito, muito bom, e as aldeias infantis estão, neste momento, de parabéns, porque, para além desse programa, há questões de formação, estão a capacitar as famílias para... Eu lembro, essa questão foi já abordada, pelo menos eu tenho essa ideia, mas pode-se revisitar mais uma vez. Fazemos aqui um parêntese. Temos em linha Silas Miranda, não é? Silas Leite de natação, sim. O que é que me diz? Bom dia. Pronto, Júlio, extensivo, né? Bom sábado extensivo a todos os teus convidados e a nação cabo-verdiana. Pronto, é uma questão. Portanto, a minha questão é perguntar aos teus convidados como é que eles veem a relação espiritual com o estado de espírito de uma determinada pessoa, com o seu estado psíquico. Bom, eu cá por mim, Júlio, eu acho que quanto mais a pessoa estiver esclarecida espiritualmente, espírito enquanto ciência filosófica e não um caminho dogmático, né? Maior será o equilíbrio psíquico e emocional da pessoa, e sente sempre com aquela sensação de boa saúde e bem-estar, né? É porque, rapaz, Júlio,
nós temos falado muito se ouve da espiritualidade dogmática e quase pouco ou nada se ouve falar da espiritualidade científica, não é? Então nós precisamos explorar este caminho, mas não sou eu a responder a isto, porque também não estou autorizado para ir mais do que isto, né? Mas eu cá por mim eu acho que quanto mais a gente estiver esclarecido, não é o Deus todo-poderoso, o Deus de todos os milagres, o Deus de todos os perdões. Não, cada um é responsável pelos seus atos e os atos estão onde? Estão no seu esclarecimento espiritual para o bem. Quanto mais bem fizeres, melhor, sentes-te melhor, porque o universo é isto, o universo nos colocou cá para a gente harmonizar e ajudar a harmonizar. Pois, como sabes, Cila, o essencial do teu pensamento já está. Agradecemos pela participação. Vamos ver, temos Carlos Lopes, não é? Que está em linha connosco. Bom dia. Ainda não. Carlos Lopes, que nos chama de São Vicente também. Bom, enquanto o Carlos Lopes não está em linha, Iria Monteiro quer... Carlos Lopes já está? Sim, senhor. Então vamos lá. Bom dia. Senhor Júlio, quanto à doença mental, não pode confundir quanto também que pode confundir duas coisas, uma coisa com outra. Tem doença mental e tem bolso corpo. Maneira, tem doença mental e... Não tem doença mental e não tem bolso de corpo. E bolso de corpo por causa de fragilidade de justiça. Não, alô? Sim, muito bem. Não tem problema de saúde e não tem bolso de corpo também. Porque não tem pessoas que te dão nenhum sotaque de nada, mas isto é fazer coisas insólitas. Mas uma coisa não te perguntar, por que as que te põem na fogo? Porque quando isto salta ao lugar, isto que te salta daquele piso mais alto. Por quê? Porque as cadenadas doentes mentais, isto é equívocos de corpo. Ainda de manhã não vi notícias nem amigo meu. Você vê que isto é uma viatura, né? Quer dizer, que a pessoa estava doida ou estava nervosa. Se ele conseguiu dirigir uma viatura na estrada, acho que encontrar a viatura para casa. Se eles conseguiram dirigir uma viatura, mas estava nervoso de corpo ou estava doente mental. É duas coisas que tem que ser dessa para não tem pessoas com problemas de saúde que conseguir. Que é baixo uma pessoa de dizer, é baixo uma pessoa de uma decisão. Tal coisa nunca te fazer. Nem pode dizer. Não te chama para a rádio. Já está, não se vê que está na minha frota. Mas se agora um ponto de vírgula, nunca te ficar para a rádio, porque está na minha frota, stop. António de decisão, é uma hipótese. Qualquer pessoa, tem um ato que ele te pratica, ele te manda minha atenção, ele toma uma decisão, ele quer dizer que coisa. Quer me ter, de ser ponto pior ou história de tudo na barra de tribunal, de ser tomar conselho que vai comer de imposto de povo. Eu tenho que separar uma coisa da outra. Então, daqui a nada não tem a perguntar Aristides da Luz, ou Daniel Lopes, ou Cris Joanó, ou Iria Monteiro, sobre esse destrinça que Botita sugeria entre uma pessoa com saúde mental e abuso de corpo. Agradecimentos para a colaboração. Iria Monteiro quer intervir a este ponto, não é? Sim, eu queria só fazer um complemento do que o senhor bastionário estava aqui a referir relativamente aos programas de intervenção. Sim, acho que são de extrema importância a nível da prevenção, principalmente a nível da prevenção primária. Há que se ter conjunto de ações estruturadas dirigidas a um público especificamente. Por exemplo, a crianças em risco de delinquência ou com comportamentos já desviantes ter um conjunto de ações estruturadas e um programa estruturado para esse tipo de público-alvo. No caso de delinquentes, pessoas já em atos de delinquência, adolescentes já em atos de delinquência, ter programas também direcionados a esse público-alvo. No caso de pessoas que cometem crimes, agressores sexuais, terem ações direcionadas a esse público-alvo,
agressores da violência doméstica, ter ações estruturadas a esse público, ou seja, a psicologia forense tenta dar essa resposta, de ter ações direcionadas a um público especificamente e ações que devem ter um impacto para reduzir ou extinguir a ação delituosa. Pegando um pouco, não sei se já posso pegar no que o senhor Carlos disse relativamente à doença mental e abuso de corpo. Assim, geralmente tem-se fazer essa distinção. Por isso que há imputabilidade e inimputabilidade. Ou seja, quando a pessoa cometer uma ação, determinada ação em plena consciência, ela sofre consequência dos seus atos, ou se a pessoa cometeu a ação movida pelos sintomas de uma perturbação mental, a pessoa não tinha consciência do que estava a fazer. Pode ser considerado, se a justiça assim entender, um inimputável. Então, temos que, sim, claro, distinguir isso mesmo, porque pode haver simulação de sintomas. A pessoa fazer o ato em plena consciência e simular está com alguma patologia, alguma perturbação mental. E é por isso que entra muitas vezes as avaliações forenses a nível psiquiátrico ou a nível psicológico, para tentarmos detectar se há uma simulação de algum sintoma ou simulação de alguma patologia. E é por isso... Sim. Diga. Relativamente à espiritualidade e bem-estar, nós trabalhamos mais a nível da ciência, mas sim, há estudos que cada vez mais está a tentar fazer uma ponte entre a espiritualidade e bem-estar, ou seja, a dedicação que a pessoa, o cuidado que a pessoa tem em si mesma e que pode lhe proporcionar um bem-estar. Aristides da Luz, então fica cada vez mais evidente que são necessários pelo menos um psiquiatra forense no sistema, não é? Sim, é necessário. Em relação ao Sr. Silas, estou plenamente de acordo com o que ele disse, porque já a própria definição de saúde mental diz que é um estado de bem-estar, no qual a pessoa consegue perceber o seu próprio potencial, é capaz de lidar com o estresse rotineiro do dia a dia, estar integrado numa sociedade, conseguir ser útil a essa sociedade e essa sociedade ser útil à pessoa. Ou seja, a definição da saúde mental não vem pela ausência ou presença de uma doença, porque uma pessoa pode ter uma doença mental, a doença está estabilizada, tem os cuidados médicos necessários e possíveis, está integrado no seu ambiente, seja familiar, seja social, seja laboral, e a pessoa consegue, de facto, ter uma vida estável. E, como bem disse o Sr. Silas, a espiritualidade aqui não é uma questão da religião, mas sim é uma questão de bem-estar consigo mesmo, bem-estar social. Em relação ao que disse o Sr. Carlos Lopes... Abuso de corpo, não é? Abuso de corpo. Mas é o seguinte, aqui eu abro um parênteses para chamar a atenção a uma coisa que infelizmente vem acontecendo na nossa sociedade. Nós temos misturado muita coisa. A doença mental com a delinquência, com a pobreza, sobretudo a pobreza extrema. Por isso que todos os dias nós ouvimos na comunicação social que há um grande número de pessoas com doença mental deambulando na rua. Temos até num programa informativo da comunicação social que o jornalista insistia com um palestrante porque senão se cria um grande hospital em Cabo Verde, um grande hospital psiquiátrico em Cabo Verde para colocar essas pessoas. Nós temos que fazer essa distinção. O que é que nós temos, infelizmente, são várias pessoas, sobretudo pessoas jovens, deambulando na rua sob efeito de substâncias psicoativas, que é o principal problema de saúde mental em Cabo Verde, que é um grave problema social. Então, aí não diria que todas essas pessoas têm abuso de corpo, mesmo que tendo cometido um crime e estando sob efeito da substância, isso deve ser equacionado, como disse bem a doutora Iria, mas é importante
nós começarmos a discernir o que é saúde, o que é doença mental do que não é a doença mental. Outro exemplo é quando as pessoas cometem crime. Já vem, há dias até tive que intervir, porque a primeira notícia que veio é perguntar se essa pessoa que cometeu um crime tinha ou não uma doença mental. Ou seja, fazer um paralelismo entre a doença mental, como se as pessoas com doença mental é que cometem esse tipo de crime. Então temos que separar as coisas, porque senão, como eu disse, eu não vou para esse lado de abuso de corpo, mas eu estou de acordo com o Dr. Carlos, ou com o Sr. Carlos Lopes, no sentido de discernir se de facto essa pessoa cometeu esse crime por estando sob sintomas de uma doença mental ou se por outro motivo. Aqui eu faço vou um pouco mais atrás quando se falou-se da questão da avaliação forense, para dizer que o que é que nós fazemos nesse momento é uma avaliação clínica e vamos chegar à conclusão que a pessoa tem uma doença, não tem. Mesmo a pessoa tendo uma doença, não é a doença que vai ilibar a pessoa de o crime que cometeu ou não. E aí respondo precisamente a sua pergunta, que nós temos que ter avaliações forenses em Cabo Verde, seja da psiquiatria, seja da psicologia, porque senão o sistema judicial, nesse aspecto, continua navegando no senso comum, continua navegando em situações de estigma, ou seja, já dizia um grande professor de psiquiatria forense brasileiro que condenar ou não condenar uma pessoa pelo crime que cometeu por ele ter uma doença mental é nada mais que um ato de estigma. Uma pessoa pode ter uma esquizofrenia e cometer um crime com a plena consciência do crime que ele cometeu. Mas para chegarmos a essa conclusão, temos que ter avaliações forenses, seja da área da psiquiatria, seja da área da psicologia, não esses exames que são muitas vezes mais pedidos formais, como disse um jurista em Cabo Verde, que infelizmente muitas vezes nós atuamos mais pela tradição do que pela ciência. Muito bem. Cris Joanão, há muito trabalho por esses dias, não é? Com certeza. Dizer que ainda estamos... tudo isso é um processo, não é? Cabo Verde tem o seu percurso. A propósito, mês de maio vai ser mês da saúde, não é? O mês de abril é que foi o mês da saúde. Não, estou a dizer, parece que o Ministério da Saúde quer dar... Eu ouvi qualquer coisa. Não sei, mas... Abril é que é o mês da saúde. Agora, dizer que realmente nós temos um percurso um grande percurso ainda para percorrer, não é? Nós temos um país que tem as suas dificuldades, tem os seus desafios. O mundo todo está a passar também por situações imprevisíveis, não é? E tem, sem dúvida, afetado todas as sociedades. Nós temos que estar cientes de todos os desafios que nós temos como um país pequeno, como um país de parcos recursos e com alguns problemas sociais. Não se pode utilizar os recursos tecnológicos disponíveis no país, por exemplo, a telemedicina, o sistema de telemedicina para um parecer de um psiquiatra? Pode-se e já está sendo utilizado. O serviço de telemedicina já existe no Sistema Nacional de Saúde e vai sendo utilizado. Porque, como disse o Não, estou a dizer, a ser utilizado pelo sistema judicial. Sim, é uma excelente opção, tendo em conta que hoje em dia nós temos o recurso às tecnologias que nos permite, sem dúvida, fazer muitas vezes avaliações a longa distância. Mas seria, acho que mais efetivo realmente ter um psicólogo forense ou um psiquiatra forense dentro do sistema judicial que fizesse toda a perícia necessária para esses casos. Realmente temos muito trabalho, não só a nível do Ministério da Saúde, que também é preciso dizer que muitas vezes o Ministério da Saúde fica com todo a carga
com todo pronto, a pressão, mas é preciso lembrar que a saúde mental em si é transversal, não é uma missão e não deve ser só um trabalho da saúde. A saúde mental engloba várias áreas, não é? Já falamos aqui muito da justiça, estamos a falar de saúde mental, mas falamos muito aqui do sistema judicial. Nós temos as questões laborais, que foi falado aqui para o nosso bastonário, nós temos as questões educacionais, nós temos também a questão sociológica e familiar. Lembrar o papel fundamental que as famílias têm na promoção da saúde mental, porque muitas vezes falamos, esperamos do governo e das outras instituições um papel que tem que ter, sem dúvida, mas as famílias também têm um papel preponderante nas questões de saúde, não só de saúde mental, como saúde no geral. E é preciso também chamar a família a desempenhar o seu papel. Porque realmente não se pode trabalhar, por exemplo, todos esses programas nas escolas, na prestação de saúde, esses programas, por exemplo, que o Dr. Daniel falou, das aldeias SOS, do ICA, das várias instituições, quando também a família não desempenha o seu papel protetor, o seu papel orientador, e o seu papel de realmente ser uma pedra basilar em qualquer sociedade. Como já disse, eu acredito que socialmente nós estamos em crise em diversos aspectos e é preciso repensar a nossa sociedade de uma forma consciente, ética e científica e ver realmente onde se pode pegar para que tenhamos amanhã uma sociedade saudável e produtiva. Porque, por exemplo, com o aumento exponencial que nós estamos a ver do consumo de álcool e outras drogas em Cabo Verde, nós já vemos isso na saúde e provavelmente, se continuar assim, vamos ter um cenário ainda mais grave, que é termos jovens que são improdutivos, não é? Não estão saudáveis e não são funcionais. Não conseguem trabalhar, não conseguem estudar, não conseguem desempenhar o seu papel na sociedade porque estão nos bares, estão a utilizar drogas nas bocas de fumo, enfim, nós temos vários desafios em Cabo Verde. Boca de fumo que toda a gente sabe que existem, mas às vezes se finge que não se sabe nada. É preciso realmente um reforço também na fiscalização de entrada de drogas, principalmente de novas drogas que estão a surgir todos os dias, drogas sintéticas no mundo. É preciso aumentar essa fiscalização, porque sabemos que quanto mais oferta, mais consumo. Então, mas pronto, são todos fenómenos complexos que exigem respostas de várias ordens, mas é preciso pensar nisso, é preciso agir e é preciso trabalhar para que possamos ter uma sociedade mais saudável. Eu queria aproveitar este momento para introduzir a ordem dos psicólogos. Passa a existir agora o exercício da profissão, porque é obrigatório que os psicólogos vários estejam inscritos para que haja o exercício da sua profissão. Bastonário, como é que pretende meter ordem na ordem dos psicólogos? Bom, meter ordem é uma palavra um bocadinho forte, não é? Digamos assim, mas nós estamos neste momento a organizar a ordem no sentido de chamar a si todos os psicólogos que estejam a elaborar aqui em Cabo Verde, e não só porque temos um modelo de membro correspondente, que é um dos psicólogos que militam lá fora e que podem inscrever-se e fazer parte da ordem também. Também há outras modalidades, mas pronto, vamos ficando com estes por enquanto. Neste momento estamos a fazer um inventário, não é, dos psicólogos que existem em Cabo Verde, onde é que estão situados, e
posteriormente, lançaremos, né, uma campanha de angariação de psicólogos. Por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo concreto. Nós temos Cris Joanot, que é psicóloga, coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental. Se ela não estiver inscrita, não pode exercer essa função. Porque estar inscrito na ordem é obrigatório. É obrigatório, sim. Os estatutos têm essa disposição obrigatória. Dizem que... E vai fazer visitas de inspeção por aí? Para fazer visitas de inspeção, não. Nesse momento ainda não, porque isso exige também termos inspetores. Temos inspetores, temos que ter já uma estrutura montada, uma sede, sequer ainda temos sede. Uma sede com recursos humanos que possam fazer esse tipo de trabalho. Mas estamos atentos e estamos em cooperação com outras instituições como a AERIS, que é a entidade reguladora independente da saúde, no sentido de organizar as coisas de forma a que haja um regulamento, né, para colmatar essa lacuna que existe neste aspecto. Mas a ordem tem deparado com alguns problemas, mas problemas de ordem funcional que pensamos, tão logo quanto possível, resolvê-los. Sim, porque para a ordem emitir as carteiras, faz isso em nome do Estado, é preciso que o Estado compense a ordem, não é? É preciso haver uma cooperação recíproca, né? Nós, na altura do nosso empossamento, nós fizemos uma espécie de pacto, né? Pelo menos solicitamos, né, ao Ministério da Saúde, na altura a ministra, um pacto de reciprocidade. Quer dizer, nós atuamos de forma organizada, mas também queremos que tenha uma reciprocidade por parte do Ministério em relação a nós. Que haja, não diria uma compensação monetária, mas que houvesse uma ajuda recíproca nesse sentido. Mas temos uma série de desafios pela frente. A organização é penosa, né? Porque estamos a lidar com muitas situações anómalas, entre os quais essa saga de pessoas a trabalhar em nome da psicologia, não estando habilitados para tal. E esse é um aspecto que chamamos a atenção. Há dias, na comunicação social, tivemos reações imediatas de várias pessoas que atuam nesse domínio e, inclusive, essas pessoas estão a acusar-nos de estar a atacá-los. Mas não, a intenção não era essa. Nós não queremos atacar ninguém em particular. Nós chamamos uma atenção geral para essas práticas no geral, porque são práticas que podem, ao invés de trazer benefício à pessoa, podem tornar a sua situação pior, né? Piorar a situação. E nós não queremos isso. E queremos que a psicologia seja feita com psicólogos e que se utilizam os métodos científicos que tiveram durante o seu curso de psicologia. E também portanto, nas atualizações que são feitas a nível mundial, desde que tenha cunho científico que é validado pela comunidade científica internacional e pela OMS. Então, é nesse sentido que estamos a trabalhar. A Ordem é uma organização pública licenciada de licenciados de psicologia, né, que exercem a profissão de psicólogos e possui um caráter jurídico, desfrutando de independência científica, disciplinar, administrativa, financeira e regulamentar. Portanto, nós temos o poder de regulamentar. A Ordem tem a incumbência de conservar e promover a ética, bem como
as conjunturas científicas, técnicas e sociais e na prática do exercício da psicologia. Portanto, nós temos um papel importante, mas precisamos ter também uma colaboração de outras entidades competentes, né? Porque vamos atuar em diversas frentes. Muito bem, nós estamos a caminhar para o fim do programa. Eu não sei se a Ordem está organizada em colégios. É uma disposição do nosso estatuto que ainda não está feita, mas brevemente vamos ter uma Assembleia Geral para maio. Nessa Assembleia Geral vamos organizar-nos em colégios de especialidade. E estes colégios vão trabalhar conjuntamente com universidades, com a entidade reguladora de saúde e com outras entidades da sociedade civil, no sentido de realizar algumas ações, por exemplo, dotar os psicólogos de especialização em diversas áreas da psicologia e, se calhar, vir a criar uma forma de, tal como os advogados têm, logo assim que o psicólogo sair da universidade tenha que fazer um estágio probatório. Ainda não se sabe bem em que moldes, mas estamos com isso em mente precisamente para capacitar cada vez mais os nossos profissionais dessa área. Iria Monteiro, como é que vem essa questão? Extrema relevância. Realmente precisamos de muitas especialidades dentro da área da psicologia. Todos são psicologia, todos aplicamos conhecimentos científicos da psicologia, mas está direcionado a públicos-alvos diferentes. Realmente a necessidade de ter mais psicólogos. Como já levantamos cá, há muitas situações que acho que o psicólogo ou o psiquiatra forense ou a pessoa que está numa determinada área tem um desempenho mais eficaz, mais eficiente. E assim asseguramos um atendimento de qualidade a toda a nossa população. E realmente é isso, é investir em informações, é investir em capacitações e nós mesmos, enquanto psicólogos, investirmos em nós mesmos, estarmos a procurar formações, capacitações para desempenharmos, termos as nossas atuações cada vez com mais qualidade e eficiência e eficácia. Uma curiosidade, um psicólogo clínico pode passar uma receita? Não prescrevemos. Penso que não, né? Por isso é que devem encaminhar para quem passa receitas, não é? Sim, se for o caso. Exatamente. Né? Se for um caso, se é um caso clínico e que requer uma intervenção de um médico, por exemplo, lógico que nós encaminhamos para ele. E um psicólogo pode dar uma baixa médica? Já neste caso eu creio que sim. Mas estaria melhor posição as psicólogas clínicas aqui presentes. Pode dar Iria Monteiro? Um psicólogo pode sugerir que a pessoa, dada a determinados sintomas, é necessário que tenha alguns dias de recuperação ou, dado o tratamento, a psicóloga propõe isso. Que, dado ao tratamento, pode fazer uma declaração no relatório. Às vezes pode ser válido, às vezes nem sempre é válido. Bom, são questões que o bastonário vai tratar com certeza com as autoridades do trabalho, não é? Não sei se é preciso rever alguma questão na legislação do trabalho para que a posição do psicólogo clínico tenha validade. Nós só temos a agradecer a vossa participação, Aristides da Luz, a solução que pode ser encontrada, não uma ala psiquiátrica, mas qualquer coisa nas cadeias centrais do país, não é? Para que a convivência entre a pessoa que cometeu um crime e a vítima se realize no mesmo lugar, que é na psiquiatria da praia, não é? Sim, não uma ala, mas sim uma enfermaria ou, como disse a doutora Iria, pessoas sob custódia judicial. Primeiro porque
o número de pessoas com algum problema mental, com alguma perturbação e que cometem crimes, esse número é muito pouco, é muito irrisório. Muitas vezes nós criamos essa histeria social de que as pessoas com doença mental estão cometendo crime, constituem um perigo para a sociedade. Eu digo a doença mental crónica porque a doença mental, de uma forma geral, é algo muito mais abrangente. As patologias mentais mais frequentes são os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, e não as doenças psicóticas crónicas, como a esquizofrenia, que é mais ou menos entre 1 a 2% da população existente. Quer dizer, se formos fazer as contas, por exemplo, aqui em São Vicente, muito provavelmente estamos longe de 100 pessoas com esquizofrenia. O que é que nós temos são outras coisas. Em relação à cadeia, como eu disse, é isso, um espaço para que as pessoas recebem o cuidado necessário, humano, e não fazer essa mistura perigosa que vem acontecendo. Muito bem, nós agradecemos a todos, Aristides Lima, Daniel Andrade Lopes Bastonário, Aristides da Luz, peço desculpas, Aristides Lima é do Supremo, do Tribunal Constitucional. Aristides da Luz, Daniel Andrade Lopes Bastonário da Ordem dos Advogados que estão nos estudos de Mindelo, dos psicólogos, sim. Peço desculpas, bastonário da Ordem dos Psicólogos que estão nos estudos do Mindelo, Iria Monteiro, psicóloga forense e que trabalha no Instituto Cabo-Verdiano da Criança e do Adolescente. Agradecimentos a todos pela colaboração prestada. Cris Joanot, coordenadora do Programa Nacional de Saúde Mental. Raio-X regressa no próximo sábado com outro tema. A todos, já sabe que temos encontro marcado no primeiro jornal às 7 de segunda-feira. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.